O programa Sintonize está começando e hoje teremos uma conversa muito especial com o pastor José Júnior, da Primeira Igreja Batista de Cuiabá. No momento musical, a adoradora Andressa Nogueira, do Ministério Altitude Jovem, da Primeira Igreja Batista de Cuiabá também. E no momento reflexão, uma mensagem do pastor Carlos Borges, da Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Estamos começando agora. Estamos começando o programa Sintonize e hoje estou recebendo uma participação musical especial. Dois amigos, irmãos lá da Primeira Igreja Batista de Cuiabá, do Ministério Altitude Jovens. Pastor Diogo, que é o pastor de jovens lá da Primeira Igreja, e a Andressa, tudo bem? Tudo bem, Simone, muito obrigado pelo convite. Pra gente é um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite. Obrigada eu por ter recebido vocês, né, terem aceitado aí prontamente. Andressa, você é uma das ministras ali de louvor, né, do Ministério Altitude. Como que é viver assim, como ministra de louvor? A gente sabe que a gente tem muitos desafios, né, tem que ter qualidades para estar ali, né? Como que é a sua vida ali no Ministério de Louvor Altitude? Então, eu por mim mesma já sou muito crítica em qualquer área da minha vida e não seria diferente ali no Ministério de Louvor também. Então é uma responsabilidade muito grande, né, de estar ali na frente, no púlpito, de conduzir a igreja à adoração. E hoje também eu lidero o Ministério de Louvor dos Jovens, então é mais ainda uma responsabilidade, mas é muito gostoso. Não, e é muito bom. E assim, eu sei que você compõe também, né? Sim. Como que tá aí o trabalho nessa área de composição? Tá compondo bastante? Tem planos? Então, vai de época, né? Tem vezes que eu tô muito criativa, tem hora que eu sempre pra compor e não vai, mas eu tenho umas composições guardadas aí. E você canta desde criança? Sim. Eu já venho de uma família de músicos, a minha mãe canta, meu pai é músico profissional, o Diogo aqui é meu primo, a nossa família inteira ou toca, ou canta, ou dança, faz alguma coisa nessa veia artística. Todos na área da adoração. Sim. Mesmo, né? Pastor Diogo, conta um pouquinho aí pra gente do Ministério Altitude, apresenta pra nós e pros nossos ouvintes. Então, o Ministério Altitude é o Ministério de Jovens da Primeira Igreja Batista de Cuiabá. Nós também temos o desdobramento, que é o Altitude Teen, como nós chamamos, que são os adolescentes, Sim. que tem a faixa etária ali dos 12 aos 17 anos. Mas toda essa faixa etária de 12 a 17, que são os adolescentes, Altitude Teen, e os jovens, que são ali de 18, a gente costuma falar que é jovens de todas as idades, né? Nós chamamos de Ministério Altitude. E ali na Primeira Igreja Batista de Cuiabá nós estamos desenvolvendo esse trabalho, né? Na minha liderança já tem 5 anos e Deus tem nos sustentado, tem nos abençoado. Nós temos conseguido ali realizar muitas coisas assim marcantes, significativas, que tem abençoado não apenas a nossa igreja local, mas também a nossa comunidade, a sociedade como um todo. Então, para mim é um privilégio assim estar à frente desse trabalho, né, liderando os adolescentes e jovens da PIB de Cuiabá. Sim, é muito bacana. E eu gostaria que o senhor deixasse o convite para os nossos ouvintes, né, para quem está nos assistindo também no YouTube, dos cultos, porque eu sei que tem cultos, né, diferenciados, tanto para os jovens, né, do Altitude, quanto para os teens, do Altitude Teen. Sim, então aproveitando a oportunidade, você que é adolescente, sábado às 15 horas nós temos o Altitude Teen, que é para adolescentes da faixa etária de 12 a 17 anos. Nós temos ali pequenos grupos, nós temos um culto, nós temos ali um momento de comunhão que nós chamamos de pós-culto, nós temos ali comida, nós temos ali um vôlei, um futsal, nós temos ali um momento maravilhoso de confraternização entre adolescentes. Então você adolescente de 12 a 17 anos está convidado para o Altitude Teen todos os sábados a partir das 15 horas. Você que já é jovem, acima de 18 anos, o nosso encontro é aos domingos, às 20 horas, ali também no templo da Primeira Igreja Batista de Cuiabá. Você é nosso convidado, temos um momento de louvor e adoração, palavra, então é muito edificante. Então você, jovem, de todas as idades, como eu disse aqui, está convidado a estar conosco ali na Avenida Presidente Marques, 580, no centro de Cuiabá. Muito obrigada. E vamos de música? Canta para nós, Andressa. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração.
escolheu meu coração pra morar. Um amor que não se acaba e cabe em mim. Oh, eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Tudo ficou mais bonito, a luz dissipou a escuridão, onde era morte reviveu. Agora que sou casa do meu Deus, eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em ti. Muito bom, muito bom. E eu quero falar para você agora que está nos ouvindo que nós estamos com um sorteio maravilhoso lá no nosso perfil do Instagram, sintonize.cristo. A Sintonize, o sintonize.cristo, juntamente com o site Arrebatados e a Prime Eventos, levam você até o camarote do show da Aline Barros durante o Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães. Para participar, tem que entrar lá no nosso perfil, seguir o nosso perfil, curtir a foto, seguir também o perfil da Prime e o perfil do Arrebatados. Participe, marque seus amigos ali, as regras estão lá no post oficial, não fique de fora. E vá lá, camarote VIP com todas as regalias, vocês podem concorrer também, tá? Já quero participar. Quiserem ir pro camarote lá do show da Aline Barros, a gente vai estar lá e a gente se encontra em Chapada. Depois do intervalo tem mais, não saia daí. O programa Sintonize com Cristo e a Rádio Cuiabana FM, em parceria com a Prime Eventos e o site Arrebatados, levam você até o camarote da Aline Barros, no dia 20/7, no Festival de Inverno em Chapada dos Guimarães. É a sua chance de curtir esse show incrível, com todo o conforto de um camarote VIP. Para participar, siga as regras no nosso perfil do Instagram, @sintonize.cristo. Nos vemos em Chapada! Celebrarei a ti, ó Deus. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. Bem-vindo ao Restaurante Oliveira. Comida por quilo, marmitas e marmitex, onde cada refeição é uma explosão de sabor, do prato americano ao clássico. Temos opções para todos os gostos. E não se esqueça das sextas e sábados especiais, com a nossa autêntica feijoada. E se não puder sair, nosso delivery leva até você. Venha nos visitar e faça do Restaurante Oliveira parte dos seus momentos especiais. Bairro Alvorada, Rua Desembargador Trigo de Loureiro, número 35, 99607-1171. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028
998-5280. A Iris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Iris Produtora. Nós estamos recebendo o pastor José Júnior, pastor presidente da Primeira Igreja Batista de Cuiabá. Ele é marido da Meila, papai da Thaís e da Thalita, natural do Acre, né, pastor? Sim. Está no Mato Grosso desde 1997. Ele é formado em Teologia pelo Seminário Teológico do Sul do Brasil. Formado também em Literatura pela Universidade Federal de Mato Grosso. Mestre em Teologia, com ênfase em Família e Sociedade, pela Faculdade Metodista, e docente na área de família do Instituto Haggai do Brasil. É isso? É isso mesmo. Faltou dizer que eu sou filho de um José e de uma Maria, mas eu não sou o Cristo. Olha só. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós o trouxemos para falar sobre um tema que tem incomodado muitas igrejas, muitos pastores, principalmente pós esse período pandêmico que tivemos. O tema é como manter a pregação do Evangelho e as ações da igreja atraentes frente aos desafios da internet, da conectividade. Então, eu começo perguntando. Todos sabemos que a tecnologia alcançou a maioria das pessoas hoje em dia. E nas mais diversas áreas, desde industrialização até as relações pessoais, com os aplicativos sociais, todas as áreas foram afetadas. Então, pensando nisso, como o senhor acha que a tecnologia influencia para o bem ou para o mal as relações familiares? Sim. Bom, primeiramente, obrigado por ter me convidado para participar do programa. Estou muito feliz com isso, pelo convite. E a questão da tecnologia, ela precisa ser olhada com muita naturalidade, mas não com superficialidade. A gente tem que mergulhar um pouquinho mais. Mergulhando um pouquinho mais, você tem que resgatar um pouco da história, porque é o seguinte, a tecnologia, de um modo especial, ela sempre esteve presente na história da humanidade. O homem sempre construiu artefatos tecnológicos, artefatos para comunicação, para aproximação, sempre. Então, de um modo geral, a tecnologia, seja ela qual for, e mesmo a tecnologia da informação, Simone, qualquer que seja a tecnologia, ela é neutra. Ela não está, digamos assim, não tem uma tendência nem para o bem e nem para o mal. Quem utiliza da tecnologia é que precisa ter esse domínio. Hoje, qual é a diferença de hoje para 20 anos, 30 anos? Olha que loucura, nós estamos falando de 20 anos. Qual é a diferença? Todo o avanço tecnológico e científico que nós experimentamos, isso é assustador, todo o avanço ocorreu nos últimos 50 anos. Uau! E se você, por exemplo, você sai lá vamos pegar um artefato técnico, que é o ferro de passar roupa. Sim. A carvão com brasas, né? Eu vi minha avó, por exemplo, colocando carvão ali, brasas dentro de um ferro de passar roupa e soprando ali. Em pouquíssimo tempo, nos últimos 50 anos, nós já saímos deste ferro para um ferro que vaporiza a roupa e tudo mais. Agora, imagina isso ligado à questão da informação. Nós saímos de uma máquina de escrever nos últimos 50 anos, uma máquina de escrever, para o smartphone. Eu que sou da área da música ainda, eu sei a relação entre uma fita cassete e uma caneta Bic. Pois é. Hoje em dia nós sabemos. Então, veja bem, então isso eu estou colocando para início de conversa, que não é o problema em si. Aliás, eu citei até o smartphone, mas está adiante esse processo. Nós já temos tecnologias agora, robóticas, tecnologias ligadas à inteligência artificial, enfim. Tudo isso tem uma neutralidade. Agora, quando você tem por detrás desse contexto o ser humano, aí você tem que fazer perguntas éticas. E perguntas éticas têm a ver com fazer o bem ou fazer o mal.
receber o bem ou receber o mal. Aí é uma outra conversa que a gente vai ter nesse programa aqui, se der certo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu concordo. E as relações na igreja? A gente vê que depois da pandemia, né, muitas pessoas que não eram conectadas, né, digamos assim, passaram a se viram obrigadas a aderir a essa conectividade. Idosos que não tinham costume de usar celular para passar mensagem, para usar o WhatsApp, né, e assistir os cultos, né, aulas, cultos, todos online. Depois que veio, né, que voltamos ao presencial, como foi o impacto disso na igreja? Bom, vou pegar o meu exemplo pessoal, o exemplo da nossa igreja local lá, que é a Primeira Igreja Batista de Cuiabá. Nós saímos de quase zero em relação às redes sociais, em relação às mídias sociais, em relação ao uso da tecnologia para divulgação dos cultos, divulgação das palestras, divulgação das pregações. Nós saímos de quase zero para transmissão de quase tudo que fazemos lá, transmissão ao vivo. Foi um salto muito grande para nós. E toda a comunidade precisou se adequar a isso, inclusive os pastores. Hoje quando eu vou pregar uma mensagem, na minha mente eu preparo essa mensagem, desde o preparo, pensando não só no público presencial, mas também naqueles que vão acompanhar em qualquer parte do mundo, Simone, qualquer parte do mundo. As fronteiras já não existem mais, elas existem, mas elas são outras. Nós recebemos pessoas que estão conectadas da Espanha, Portugal, da Itália, vários lugares do Brasil. Então isso tem um diferencial. E eu vejo que é um diferencial positivo. E muito poderoso, né? E muito poderoso. Agora, o diferencial negativo, que nós não gostaríamos de abordar, mas é necessário, é que gerou também muito comodismo em muitas pessoas. Então, algumas pessoas estão pensando com a seguinte mentalidade: por que eu preciso de um ambiente presencial? Por que eu preciso de uma participação pessoal, no tete-a-tete ali? Por quê? Se eu posso ficar atrás de uma tela, se eu posso interagir hoje com igrejas de todo o país e até do mundo. Eu posso frequentar, né, entre aspas. De pijama eu posso ali na minha cama acessar uma pregação de São Paulo. Não estou afim, vou ouvir lá uma... Hoje tem igrejas nos Estados Unidos que eles têm, para várias línguas, eles têm transmissão. Uma transmissão que tem uma tradução instantânea ali. Uau. Então, eu quero ouvir o Greg, lá de Miami. Eu nem tiro o pijama, só fico ali e acompanho. Então, isso que aparentemente pode ser uma coisa boa, na verdade, a igreja ainda não parou para mensurar os estragos que isso vai fazer. Por quê? Uma das coisas que a Bíblia não abre mão é da dinâmica do corpo. Nós somos corporativos. Nós somos o corpo de Cristo. É uma comunidade corpodinâmica. Sim. E isso precisa do tete-a-tete, precisa do corpo a corpo e do face a face. Veja, por exemplo, o João, que era o discípulo amado, o discípulo do amor. Ele usou a tecnologia, tá certo? Vamos lá. Ele foi inspirado por Deus para escrever o Evangelho, que leva o seu nome, o Evangelho segundo João, e 3 cartas, primeira carta, segunda carta, terceira carta, e o Apocalipse. E o Apocalipse. Ele utilizou uma tinta feita ali de plantas, ele utilizou o papiro, ou o pergaminho feito de couro de animal, e o papiro feito de junco ali, para escrever. E ele escreveu esse material todo, mas chega na terceira carta, é uma carta pequenininha. Terceira carta de João, fica no finalzinho da Bíblia. Ele disse assim: olha, eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas eu prefiro dizer face a face. Eu não vou dizer no papel, eu prefiro dizer face a face. Eu imagino que se João, Paulo, Pedro, os apóstolos estivessem aqui, eles teriam conta no Instagram, eles teriam um canal no YouTube, eles estariam lá em cima com isso. Mas eu também imagino eles dizendo o seguinte: olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas eu não vou falar
através do Instagram, através dessas tecnologias midiáticas que são todas importantes, mas há coisas no Evangelho que elas precisam ser ouvidas no corpo a corpo ali, sabe? No dia a dia. Então, isso que pode ser uma grande bênção se nós não tomarmos cuidado, isso pode virar uma grande ameaça à família e à igreja. Ótimo. Pastor, a conversa está muito boa. Nós vamos dar um intervalinho, vamos de música, tá? E já a gente retorna para continuar esse papo. Ok. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Muito bom ouvir esses louvores já da época, né? Eu posso falar, né? Nostalgia, né, Simone? Nostalgia, mas olha, são louvores que marcam, né? Marcam a vida da sim. gente, marcam a nossa história e caminhada com Cristo, né? Esse com certeza marcou também a minha caminhada. E eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que estamos com um sorteio muito especial no nosso perfil do Instagram, sintonize.cristo. A Sintonize, juntamente com Arrebatados, o site Arrebatados e a Prime Eventos, levam você até o camarote da Aline Barros. A Aline Barros vai fazer um show durante o Festival de Inverno de Chapada, no dia 20 de julho. E no dia 8 nós faremos sorteio de 5 ingressos para o camarote, com todo o tratamento VIP ali, todas as regalias. Assistir ali de camarote o show da Aline Barros. Não fique de fora, entre lá no nosso perfil do Instagram, @sintonize.cristo, e saiba ali das regras, siga, pode participar quantas vezes você quiser. Quanto mais vezes você participar, mais chances você tem de ganhar. E quero falar também, fazer uma propaganda aqui da Oriental Food. Vocês conhecem a Oriental Food? Não. Oriental Food tem
um yakisoba maravilhoso e outras cocitas mais também, né, da culinária oriental aí, para você fazer um pedido, é através do WhatsApp 981 31 70 63. Oriental Food com você nos seus melhores momentos aí de culinária oriental. Tem de tudo um pouco, minha gente. E depois do intervalo nós temos mais. Não saia daí. O programa Sintonize com Cristo e a Rádio Cuiabana FM, em parceria com a Prime Eventos e o site Arrebatados, levam você até o camarote da Aline Barros, no dia 20/7, no Festival de Inverno em Chapada dos Guimarães. É a sua chance de curtir esse show incrível, com todo o conforto de um camarote VIP. Para participar, siga as regras no nosso perfil do Instagram, @sintonize.cristo. Nos vemos em Chapada! Celebrarei a ti, ó Deus. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada. 999130368. Bem-vindo ao Restaurante Oliveira. Comida por quilo, marmitas e marmitex, onde cada refeição é uma explosão de sabor, do prato americano ao clássico. Temos opções para todos os gostos. E não se esqueça das sextas e sábados especiais, com a nossa autêntica feijoada. E se não puder sair, nosso delivery leva até você. Venha nos visitar e faça do Restaurante Oliveira parte dos seus momentos especiais. Bairro Alvorada, Rua Desembargador Trigo de Loureiro, número 35, 99607-1171. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. Retornando aqui com o nosso bate-papo com o pastor José Júnior, da PIB de Cuiabá. Estamos falando sobre tecnologia e a igreja, a pregação do evangelho, a relação entre as pessoas e a igreja. E eu gostaria de perguntar qual é o desafio da igreja no sentido de conectar essas pessoas, voltando a atenção delas ao evangelho. Sim, é um belo e tremendo desafio. Não é fácil. E nós estamos sendo preparados dentro do contexto. É como trocar o pneu do carro com o carro andando. Aquele velho ditado, mas é isso mesmo. Nós estamos aprendendo, tem que ter mente aberta, tem que ter um coração conectado primeiramente a Deus, acreditando que Deus, ele soberanamente criou, ele está por detrás de todas essas realidades, sejam elas espirituais, propriamente ditas, ou sejam elas materiais. Por quê? Há um texto em Tiago capítulo 1, versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, tudo que é bom, todo aparato tecnológico, de alguma forma, indiretamente, tem a mão de Deus. Ele criou o ser humano e deu ordem ao ser humano. O ser humano tem um imperativo cultural, tem uma ordem para prosperar, para crescer em tudo, em tudo. E Jesus também tem uma passagem
que ele fala de conexão. Muitas pessoas não percebem. Tá? É uma passagem do Evangelho que ele diz assim, ele reúne os discípulos e fala assim, gente, é o seguinte, o que eu disse para vocês sussurrando aos ouvidos, o que eu disse para vocês dentro da casa, só para vocês ali, os 12, agora eu quero que vocês falem isso dos telhados. Ou seja, na época bíblica, quando uma pessoa subia ao telhado, ou seja, um lugar mais alto, e ela gritava, ela chamava a atenção de todo mundo, ali tinha uma mensagem que validaria algum processo, algum princípio, alguma lei. Era uma maneira da época. De dar ênfase ao que era falado. Subiu ao telhado? Ok, então ele tem alguma coisa importante para dizer. Vamos contextualizar isso para os dias de hoje? Então é como se Jesus estivesse dizendo, usem todos os métodos disponíveis. Eu aprecio muito as igrejas que têm essa visão, que já estão despertadas para essa visão, de usar o que há de melhor. Não é barato, obviamente, mas usar o que há de melhor para propagar a mensagem mais poderosa do mundo, que é a mensagem das boas novas. Então, para uma mensagem excelente, um preparo excelente. Para um preparo excelente, uma tecnologia condizente. Então, assim, houve um tempo que a tecnologia nossa era uma caixinha de som, um microfone na praça. Sim. E foi ótimo. Muitas pessoas se converteram e vieram a Jesus através dessa metodologia. Hoje, são tantas as possibilidades, eu sou a favor de que a igreja se abra para tudo isso, para conectar essas pessoas. Agora, o desafio é fácil? Não. É muito difícil, Simone, muito complicado. E aproveitando aí, falando das tecnologias dentro da igreja, né, nos ministérios, a gente viu que até ampliou-se, né, alguns ministérios que não existiam antes, né, o de mídia, por exemplo, né, as igrejas hoje todas têm redes sociais, né, eu acredito sim que é necessário, porque pessoas que não conhecem a Cristo podem vir a conhecer, podem ser convidadas a comparecer num culto de oração, numa campanha, através de uma rede social ali, que aleatoriamente cai, né, no seu radar ali do Instagram. Mas, tomando agora para o meu lado, né, que eu sou da área da música, né, estou ali no Ministério de Louvor e também na área da música, foram adotando, né, novas tecnologias, claro, para melhor, né? Por exemplo, o uso de VS, né, que são aqueles instrumentais que você não tem um músico disponível, né, sintetizadores, algumas coisas assim, que preenchem a música, talvez metais, né, e coloca-se isso, né, de forma ali no computador para sair junto com a sonoridade do que os músicos estão tocando e a gente fica com aquilo ali no ouvido, né, por exemplo. E eu não posso perder o tempo, fica o clique, clique, tec, tec batendo ali. No começo eu senti muita dificuldade. E eu acredito que, assim como a dificuldade que eu tenho, algumas pessoas, próprios membros da igreja que estão ali assistindo, sentem uma dificuldade quando vê aproximar a pessoa que está da mídia ali, né, para fazer um videozinho, uma foto, né? Talvez fique um pouco constrangido. Então, assim, mas a gente vê que é necessário e que é algo que está permeando e está cada vez mais chegando, né, dentro da igreja. Como que a gente consegue ver essa tecnologia de forma positiva e perceber que o culto ele deve ser um local de liberdade do Espírito Santo, né? Não deixar esse culto amarrado, né? Como que a gente consegue lidar com isso, pastor? É uma tensão que tem que ser administrada. Essa tensão nunca vai ser eliminada. Entre a liberdade e a excelência. Por exemplo, para fazer de forma excelente, você tem vários mecanismos e tem todos esses aparatos tecnológicos aí para serem utilizados. Mas há uma tensão que você tem que administrar. Eu penso assim, porque nós pastores também, nós utilizamos o esboço da mensagem, Sim. Tem palavras-chave. Às vezes você está utilizando uma tela para passar uma mensagem. Então, quanto mais treinamento e quanto mais domínio daquela tecnologia, você citou o VS, por exemplo. Você disse uma coisa importante, você falou assim, no início eu sentia muita dificuldade, hoje já está mais ambientada. Quando você tiver, ou qualquer outra pessoa tiver total domínio daquela tecnologia, daquela realidade, ele começa a ter uma certa liberdade. Até para dizer assim, nessa canção aqui,
Eu não quero o VS, por exemplo. Nessa canção aqui, eu tenho que fazer algo que eu preciso de uma maior liberdade. Enfim, isso tudo vai sendo negociado, mas na prática é o seguinte: Deus está também presente, até nesses contextos em que aparentemente há uma amarração, há um impedimento de uma liberdade. Ele está presente até nisso, porque demonstra excelência, demonstra profissionalismo, demonstra que foi bem feito, que foi ensaiado, Zelo, né? Zelo. Isso vale para tudo que nós realizamos na igreja. Agora, tem um detalhe que eu quero deixar aqui para todos que acompanham, que ele é menos técnico, mas ele é talvez mais importante nesse assunto que a gente está tratando agora, né? Que é o seguinte: coração. Tem que cuidar do teu coração. É o teu coração diante de Deus que vai transmitir algo para as pessoas. Isso aparece no olhar, aparece no rosto, aparece na vida. Lá em 1 Coríntios, a Bíblia diz que Moisés passou pela seguinte experiência: ele entrava na tenda, o rosto dele era iluminado, e ele saía e todas as pessoas viam o brilho nos olhos dele. Viu o brilho. Aí a Bíblia diz que o brilho ia passando, ia desvanecendo. O que Moisés começou a fazer? Eu não vou dar mole não. Então ele saía com o véu, para que as pessoas não vissem que o brilho já estava se apagando. Paulo vem e fala assim: gente, nós vamos ministrar com o rosto descoberto, de forma autêntica. Nós somos o que somos. Ele diz em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus eu sou o que sou. Então, se tiver a sua conexão, e você sentir, em algum momento você pode falar: para tudo, para, gente, eu tenho algo para comunicar, tenho algo para falar. E aquilo vai ser percebido como algo de Deus na vida da comunidade, entendeu? Cabe a nós, né, que estamos ali envolvidos, né, nesse processo de lançando mão dessa tecnologia para exercer o ministério que Deus nos chamou, ficar sensíveis e continuar sensíveis, né? Não pode perder o coração. Não pode perder o coração. Pode perder o andamento, pode perder o ritmo, pode perder tudo. Mas eu já costumo adotar desde o início, né? Eu não gosto de colocar todas as músicas com VS. As músicas que eu costumo ter mais liberdade para ministrar, eu já falo: isso aqui... Tá vendo? Não vou... Você está administrando uma tensão. Então, o uso da tecnologia na pregação do Evangelho passa muito por isso. Por checar o coração e administrar essas tensões aí que vão surgindo. Né? Perfeito. Pastor, por último, o senhor acredita que a tecnologia hoje em dia responda às perguntas essenciais para a vida das pessoas? Não, de jeito nenhum. Porque nada substituirá o lado humano. A vida é muito complicada. Nós sabemos que a tecnologia é uma bênção. Eu sou daqueles que percebem na tecnologia uma bênção, mas o ser humano é insubstituível. E ele tem questões tão profundas, tão íntimas e tão poderosas ao mesmo tempo, que nada técnico consegue alcançar. Nada. Então nada vai substituir esse calor humano, esse contato íntimo com o Espírito Santo. Nada. Por isso eu não acredito que a tecnologia como um fim. Ela é um meio, ela é um instrumento, uma ferramenta, mas jamais será um fim. Correto. Pastor, agradeço demais a sua presença aqui. Muito obrigado. Foi uma conversa muito boa, muito esclarecedora, né? Você que está nos ouvindo, continue conosco que nós vamos de mais... Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus, porque Ele sempre é o nosso descanso, bem presente em todas as situações de luta, de deserto. O Senhor está sempre conosco. Que essa Amém. possa ser uma verdade sempre nas nossas vidas, não é? Eu quero falar mais uma vez aqui que no nosso perfil do Instagram tem um sorteio muito especial. A Aline Barros estará no Festival de Inverno da Chapada dos Guimarães e Cuiabana FM, o programa Sintonize com Cristo, juntamente com o site Arrebatados e a Prime Eventos, levam você até o camarote da Aline Barros para assistir o show ali no tratamento VIP. São 5 ingressos, então serão 5 ganhadores. Para conferir as regras, só entrar lá no nosso perfil do Instagram e dar uma olhadinha, curtir a foto oficial. Tem que curtir, tem que seguir o nosso perfil também para você concorrer. E logo após o intervalo, nós teremos um momento reflexão com o pastor Carlos Borges. Não saia daí. O programa Sintonize com Cristo e a Rádio Cuiabana FM, em parceria com a Prime Eventos e o site Arrebatados, levam você até o camarote da Aline Barros, no dia 20/7, no Festival de Inverno em Chapada dos Guimarães. É a sua chance de curtir esse show incrível, com todo o conforto de um camarote VIP. Para participar, siga as regras no nosso perfil do Instagram, @sintonize.cristo. Nos vemos em Chapada! Celebrarei a ti, ó Deus. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada. 999130368.
Bem-vindo ao Restaurante Oliveira. Comida por quilo, marmitas e marmitex, onde cada refeição é uma explosão de sabor, do prato americano ao clássico. Temos opções para todos os gostos. E não se esqueça das sextas e sábados especiais com a nossa autêntica feijoada. E se não puder sair, nosso delivery leva até você. Venha nos visitar e faça do Restaurante Oliveira parte dos seus momentos especiais. Bairro Alvorada, Rua Desembargador Trigo de Loureiro, número 35, 99607-1171. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. A Iris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Iris Produtora. A série de mensagens desse mês no Sintonize com Cristo tem como tema Guerra de Palavras. Você se comunica bem? O ato de comunicar-se é fundamental e indispensável para o ser humano. Você falar e ser compreendido, você ouvir e compreender, e principalmente compreender o seu próximo, mas compreender o que Deus tem para a sua vida. Então nós vamos este mês estar com o reverendo Carlos Borges, da Igreja Presbiteriana da Morada da Serra. E hoje é o nosso primeiro momento reflexão. Fica conosco, Guerra de Palavras. Boa tarde, é um prazer estar com os irmãos mais uma vez, nessa série de mensagens que eu dei como tema Guerra das Palavras. Nosso objetivo nesse mês é falar sobre a comunicação e como as palavras são importantes na nossa comunicação, seja no nosso casamento, seja na comunicação com os nossos filhos ou na nossa comunicação de um modo geral. Lembrando que a comunicação é algo que nós podemos realizar porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todavia, é um problema para nós isso. A Escritura vai dizer lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come o seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. É importante ressaltar que quando a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, a Bíblia não está dizendo que as palavras têm poder. Tá? É importante deixar isso claro. Há muitas igrejas hoje dizendo que as palavras têm poder, cuidado com o que você fala e etc. Na verdade, a palavra não tem poder nenhum. Todavia, aquilo que nós falamos pode produzir crenças na vida das pessoas. As crenças, elas são fomentadas por aquilo que nós ouvimos e aprendemos. Por exemplo, lembra do Éden? Enquanto Adão e Eva ouviam só a Deus, então as palavras de Deus era o instrumento que produziu crença no coração dos dois, acerca da vida, acerca dos propósitos da vida, acerca do que é certo, acerca do que é errado. E eles caminhavam bem, porque eles eram movidos, ou alicerçados na crença naquilo que Deus dizia. E como é que tudo mudou? Quando eles deram ouvido a outras palavras que não eram as palavras de Deus. Quando Satanás entra no Éden e eles então dão ouvido à voz de Satanás, e na verdade foi assim que o pecado entrou no mundo. Quando Adão e Eva, ao invés de ficar firme na palavra de Deus, eles deram ouvidos a uma outra palavra. Então observe como que as palavras não têm poder, mas elas produzem crenças. E a partir do momento que eles passaram a crer naquilo que a serpente falou, então foi aí que o pecado entra no mundo. Porque as crenças de Adão e Eva foram mudadas.
porque eles deixaram de confiar e descansar na palavra de Deus para confiar e descansar numa palavra mentirosa, que é a palavra de Satanás, e isso trouxe toda a consequência que nós sofremos até hoje. Então você observe, a palavra não tem poder, mas observe como que ela é importante para produzir crenças. E a palavra também, ela é importante para nós aprendermos, para nos comunicar, e elas não forem bem utilizadas, podemos trazer tristeza, mágoa, dor, como também esperança, alegria e ânimo e etc. Agora é importante nós destacarmos, em primeiro lugar, que nós falamos porque Deus fala, né? E porque Deus fala conosco. Então nós somos diferentes de todos os animais da face da terra. É por isso que eu tenho sempre firmado isso. Nós não somos animais racionais, né? Ainda hoje ouvimos crentes dizerem isso, que o ser humano é um animal racional. Não, nós não somos animais. Nós somos racionais porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos diferentes dos animais porque só nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E porque o Criador fala, nós falamos. Porque o Criador se comunica, nós nos comunicamos. Por exemplo, lá em Gênesis 1:26, nós lemos lá que Deus falou consigo mesmo. Lembra que diz lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu estava falando com quem? Consigo mesmo. No caso, a Trindade. Porque Deus ele existe em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a Trindade se comunica entre si. E foi da decisão da Trindade que nós fôssemos feitos à imagem e semelhança do Criador. E então nós falamos porque nós somos criados à imagem de um Deus que se comunica. Ele se comunica de forma perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse Deus então fala conosco. No livro de Gênesis nós temos várias vezes Deus conversando com o homem, dando ordens para o homem. O homem era capaz de ouvir o que Deus falava, era capaz de interpretar a fala de Deus, porque toda vez que nós ouvimos algo, nós interpretamos. Essa é outra coisa que nós vamos falar mais adiante. E Deus falava com Adão todos os dias. E se você for parar para pensar como que deve ter sido maravilhoso aqueles dias ali no Éden. Você já imaginou? Bater um papo com Deus, uma conversa amorosa, sem concorrência, sem preconceito, sem nada de ruim, sem mágoa, sem dor, sem constrangimento, algo de fato agradável. Eu acho que todos nós concordamos que é muito bom conversar amigavelmente, como é gostoso você poder sentar e bater um papo com alguém, um papo agradável, como também é terrível quando você tem que ter aquela conversa difícil, como é constrangedor você no casamento ter que ter aquela conversa que você não gostaria de ter, mas que você precisa de ter, e como isso às vezes é constrangedor, como às vezes nós machucamos as nossas esposas com as nossas palavras, com a forma como nós falamos com elas, ou até mesmo elas nos machucam também com as suas palavras. Observe como que as palavras mudaram, a comunicação mudou depois da queda, tá? Pensa, por exemplo, quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem coisas do tipo: nunca pensei, quando estávamos juntos, que ele falaria comigo do jeito que fala agora. Ou não posso acreditar no que estou ouvindo quando meu filho fala comigo. Ela desligou o telefone no meio de uma conversa. Observe que depois da queda, a conversa se tornou algo difícil. Por isso que é gostoso ter aquela conversa agradável, amigável, produtiva, porque nem sempre nós as temos. Então observe que a palavra comunicação se tornou um problema para nós depois do pecado. Outros exemplos: ele só fala gentilmente comigo quando quer alguma coisa. Já ouviu esse tipo de coisa? Ele fala tanto que fica difícil conversar. Não sei porque perco meu tempo falando, não parece fazer a mínima diferença. Esse tipo de diálogo distorcido e que causam angústia, dor e sofrimento, infelizmente é uma realidade na nossa
geração. É uma realidade. E nós precisamos pensar sobre isso, tá? E eu quero concluir esse bloco dizendo para você o seguinte: as palavras têm valor e elas são muito importantes e precisam ser usadas adequadamente. Palavras foram importantes na criação e na queda, foram significativas na redenção, e Deus deu valor às palavras. Ele tem um projeto para a nossa comunicação, um plano, um propósito específico para falar ao corpo de Cristo. E toda conversa reflete os eventos da criação, da queda e da redenção. E é importante você entender isso. E a pergunta, eu deixo você com essa pergunta: quando você fala, a sua fala reflete aspectos da queda ou da redenção? Da criação não tem como, porque nós já nascemos debaixo da maldição do pecado. Mas quando nós conversamos com as pessoas, a nossa fala reflete a nossa queda ou reflete a nossa redenção, considerando que aqueles que foram redimidos em Cristo Jesus estão agora em condições de redimir também as suas falas. Deus os abençoe. Vamos continuar na próxima semana. Nosso programa Sintonize está quase terminando, mas antes eu quero falar da nossa agenda. A agenda Sintonize, ligada aí sempre nos eventos gospel pela nossa cidade. E eu quero avisar que em julho está recheado de programação. No dia 15 de julho, lá na Expo Agro, teremos o show da Maria Marçal. No dia 20 de julho, lá no Festival de Inverno da Chapada, a Aline Barros, inclusive participe lá do nosso sorteio, hein? Entra lá no nosso perfil do Instagram que o Sintonize está sorteando 5 ingressos para o camarote da Aline Barros. E no dia 27, Marcha para Jesus. Já salve essa data aí na sua agenda. Muitas participações especiais nessa Marcha para Jesus, incluindo o Theo Rubens, Isadora Pompeu e outros adoradores ali naquele momento que a gente tem para colocar a nossa cidade, colocar aí o nosso chão debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você não pode perder essa oportunidade, marque na sua agenda, dia 15, dia 20 e dia 27. E muito obrigada, Pastor Diogo, Andressa, mais uma vez por estarem aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Agradecemos vocês, espero que voltem, né, outras vezes aí para brilhantar o nosso programa. Então vamos de música e no próximo sábado tem mais Sintonize. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que
Oferecimento Milton Car, 3028-5280. Alinhamento e balanceamento é na Milton Car. Nova Moda, 999-13-0368. Nova Moda, bairro Alvorada.